Olá, eu sou a professora Kitty Guedes e nesse vídeo a gente vai fazer um exercício sobre função secante. Vamos lá? Sejam as funções reais f de x igual a seno x sobre cossecante de x mais cosseno de x sobre secante de x. E g de x igual ao módulo da secante de x, definidas nos seus domínios mais amplos, contidos no intervalo de 0 a 2π. Determine a quantidade de interseções dos gráficos de f e g. Estranho, né? Porque essa função aqui, f, está complicada, né? Bom, vamos ver o que a gente pode melhorar aqui nessa função f. Mas antes disso, a gente precisa encontrar o domínio de cada uma das funções. Vamos analisar primeiro o domínio da função f? Bom, primeira coisa aqui na f que nos chama a atenção é que a gente tem frações. Frações essas nas quais o denominador não pode ser zero. Então, a primeira restrição que a gente teria a esse domínio é que a cossecante de x e a secante de x não podem ser zero. Mas espera aí. Eu estou lembrando que a cossecante de x, vamos escrever aqui em cima para a gente poupar um pouquinho de espaço, que o exercício é grande, a cossecante de x é o inverso do seno. Aí o que a gente falou, hein? Que a cossecante não pode ser zero, né? Mas a cossecante nunca vai ser zero, porque o inverso do número não vai dar zero. O mesmo ocorre com a secante, visto aqui. A secante de x é o inverso do cosseno. Então, mesma coisa, a secante também nunca vai ser zero. Por quê? Para a secante dar zero, eu teria que ter o inverso do cosseno dando zero, mas o inverso de número nenhum é zero. Por isso é que tanto a imagem da cossecante quanto da secante são um intervalo de menos infinito a menos 1, união com 1 a mais infinito. Quer dizer, o zero não pertence à imagem dessas funções. Ah, beleza. Então, esses denominadores aqui, de fato, nunca serão zero. Então, não preciso nem me preocupar com essa restrição. No entanto, eu tenho que me preocupar com as restrições aos domínios da cossecante e da secante. Por quê? De forma análoga, como a cossecante é o inverso do seno, o seno de x também não pode ser zero. Mas aonde que o seno é zero no universo de 0 a 2π? O seno é zero no universo de 0 a 2π, no 0, no π e no 2π. Então, por causa da cossecante, vamos escrever aqui para a gente organizar. Ó. Domínio de g. De g não, perdão, de f. Primeira coisa, por causa da cossecante, então, a gente tem que o seno de x tem que ser diferente de zero, portanto, o x tem que ser diferente de zero, x diferente de π e x diferente de 2π. Isso aqui é por causa da cossecante. Ah, mas eu também tenho que ver a secante. A secante é o inverso do cosseno. Então, o cosseno não pode ser zero. Se o cosseno não pode ser zero, o arco não pode ser no universo de 0 a 2π, né? Nem π sobre 2, nem 3π sobre 2. Então, entram mais duas restrições aqui. X diferente de π sobre 2 e x diferente de 3π sobre 2. Porque a gente está trabalhando só aqui nesse universo, né? Beleza? Então, já temos o domínio da função f. O domínio da g vai ser fácil, né? Porque o domínio da g, na verdade, a gente já avaliou. Domínio de g. A gente já avaliou porque a g é o módulo da secante. Ou seja, é o mesmo domínio da secante, que é x diferente de π sobre 2 e x diferente de 3π sobre 2. Então, os domínios já estão vistos. Beleza. Agora, para eu pensar na interseção dos gráficos, eu vou precisar dar uma melhorada aqui na função f, né? Para poder analisá-la. Para melhorar a função f, a gente vai substituir a cossecante pelo inverso do seno e a secante pelo inverso do cosseno, ficando, portanto, o seguinte: f de x vai ser o numerador, que é seno de x, sobre a cossecante, que é o inverso do seno, mais o outro numerador, que é o cosseno de x, sobre a secante, que é o inverso do cosseno. Olha só o que vai acontecer. Seno de x dividido pelo inverso do seno de x, o que vai acontecer? Vai subir com seno de x, não é isso? Vai ficar seno de x vezes seno de x, que é seno de x elevado ao quadrado, que é o mesmo que
seno ao quadrado de x. Mas, mesma coisa, olha lá. Cosseno de x sobre o inverso do cosseno de x vai ficar cosseno de x vezes cosseno de x, que é cosseno de x ao quadrado, que é o mesmo que cosseno ao quadrado de x. Mas calma aí. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, relação fundamental da trigonometria. Isso aqui é igual a 1. Então quer dizer que a função f de x nada mais é do que a função constante f de x igual a 1 com as restrições do domínio. Quer dizer, eu não posso dizer que ela é exatamente a função. Por quê? Porque o domínio não é R. O domínio aqui da função, da f é x diferente de 0, de π sobre 2, de π, de 3π sobre 2 e de 2π. Então, se a gente pensar no gráfico, ó, imagina, a f de x, então, é f de x igual a 1. Pensa no gráfico disso. Eu vou fazer um esboço aqui bem pequenininho, só para a gente dar uma imaginada, mas depois eu vou fazer o gráfico direito, tá? Ó, essa função constante. Então, uma função constante é uma reta paralela ao eixo das abscissas passando pelo 1. Só que eu tenho que mostrar as restrições do domínio. Então, no 0 eu tenho que colocar uma bola aberta, no π sobre 2 eu tenho que colocar uma bola aberta, no π uma bola aberta, no 3π sobre 2 uma bola aberta e no 2π uma bola aberta, certo? Isso aqui é o que a gente já tem que ter imaginado na nossa cabeça. Bom, agora a gente vai avaliar a função g de x. O gráfico da secante a gente sabe fazer. Vimos no último vídeo, né? No vídeo de gráfico de função secante. Só que aqui não é a secante, aqui é o módulo da secante. Peraí, deixa eu pensar. O que acontece com os valores da secante quando a gente, entre aspas, joga um módulo nessa função? Bom, o módulo dos valores positivos se mantém, porque o módulo do número positivo é o próprio. No entanto, o módulo dos valores negativos vai ficar positivo, porque o módulo, por exemplo, de menos 5 é 5. Então, na hora que eu jogar um módulo na função secante, a parte positiva do gráfico vai se manter e a parte negativa vai ser rebatida para cima, vai ser rebatida para a parte positiva, porque o módulo do negativo é o simétrico dele, portanto vai ser positivo, certo? Bom, agora então vamos lá para o outro quadro para a gente ver esses gráficos. Então, olha só. Em azul, eu fiz o gráfico da função f de x, que a gente simplificou, ficou f de x igual a 1. Então, a reta paralela ao eixo das abscissas, passando pelo 1 e excluindo os valores que a gente não pode ter no domínio, que são o 0, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π. Então, bola aberta para indicar que eles não pertencem à função, né? Esses pontos não pertencem à curva, ao gráfico da função. Beleza. Em vermelho, o gráfico de g de x, é o módulo da secante. O gráfico da secante, a gente sabe que é essa parte aqui, ó, essa parte da curva e essa parte. Como está em módulo, a parte positiva continua igual, se manteve, e a parte negativa, quando a gente jogar um módulo na parte negativa, ela vai ser rebatida para cima. Então, ó, isso aqui foi rebatido para cá, então o gráfico do módulo da secante x é esse em vermelho. O que a gente queria saber mesmo, hein? A gente queria saber a quantidade de pontos de interseção. O que a gente observa? A gente observa que se a gente não tivesse as restrições ao domínio da função f, a gente teria como resposta 1, 2, 3 pontos de interseção. No entanto, a nossa resposta vai ser 0, visto que esses pontos não pertencem ao domínio da f. Se eles não pertencem ao domínio da f, em uma interseção do vermelho com o azul, não vai ter nenhuma interseção, né? Porque a interseção seria pontos que não fazem parte do domínio da azul. Então, a resposta no nosso exercício é 0 pontos de interseção. Agora, olha só. A gente resolveu esse exercício graficamente. No entanto, a gente também poderia tê-lo resolvido algebricamente. Quer dizer, depois do que nós fizemos de simplificar a função f de x, ao invés da gente partir para o gráfico, a gente poderia ter resolvido da seguinte forma. Se a gente quer os pontos de interseção, é só a gente igualar as duas funções.
Então, os pontos de interseção são os pontos nos quais a função g de x é igual à função f de x, que vai ficar, a função g de x é o módulo da secante de x igual a 1. Aí é só a gente resolver essa equação. Para a gente resolver essa equação, olha só, o que a gente quer? A gente quer que o módulo de alguém seja 1. E aí eu tenho que pensar, qual é o número ou quais são os números cujo módulo dá 1? Para o módulo dar 1, eu posso ter o menos 1 ou o 1. Então, a gente tem dois valores possíveis para secante, ou seja, a gente tem secante de x igual a 1 ou secante de x igual a menos 1. Só que a secante é o inverso do cosseno. Calma aí. Então, vai ficar o inverso do cosseno de x igual a 1. Se o inverso do cosseno é 1, é porque o cosseno tem que ser 1, né? Então, cosseno de x igual a 1. Só que cosseno de x, 1, vamos lembrar lá da circunferência trigonométrica. Eixo dos cossenos é o eixo horizontal, o eixo das abscissas. Para o cosseno dar 1 no inverso de 0 a 2π, é no 0, no π ou no 2π. Aliás, perdão, no π não, né? Porque no π o cosseno é menos 1. Já estou pensando aqui na segunda possibilidade, né? Porque secante igual a menos 1, fazendo o mesmo raciocínio, ó, o inverso do cosseno igual a menos 1. Então, daqui sai cosseno de x igual a menos 1. Aí sim, eu tenho o π. No entanto, o que acontece? Olha, observa que 3 pontos, né? O 0, π e o 2π, que são justamente esses 3 pontos de interseção. Só que tanto o 0 quanto o π quanto o 2π não pertencem, vamos escrever isso aqui, eles não pertencem ao domínio de f. Por isso é que se a gente fizesse algebricamente, a gente ia chegar, claro, à mesma conclusão, de que a gente tem 0 pontos de interseção, certo? Bom, agora o que você pode fazer? Você pode ir para o GeoGebra e jogar essas duas funções lá no GeoGebra para você ver esse gráfico, que ele vai estar mais bonitinho do que o que eu fiz aqui. Não é isso? E aí, vai fazer exercício também, tá? E até o próximo vídeo.